Bom dia, irmãos. É engraçado, né? Interessante como Deus faz as coisas, que não foi combinado, mas exatamente as duas músicas que eu tinha pensado enquanto eu preparava a reflexão foram as músicas que a gente cantou hoje. Exatamente as duas músicas. E eu estava preparando essa reflexão, Deus tem me incomodado já há um tempo sobre esse tema. E enquanto eu estava realmente preparando, essas duas músicas vieram na minha cabeça e eu cantei em casa. E cheguei agora de manhã, eu acho que é mais para a gente concluir, né, do que realmente uma reflexão, porque tudo que foi falado aqui hoje é exatamente aquilo que eu queria trazer para os irmãos. Na verdade, o tema que eu quero tratar é como se preparar para as respostas de Deus. Deus tem me incomodado já há um tempo com relação a isso. E para mim o maior exemplo do que aconteceu com relação a isso foi quando nós estávamos orando pela saúde do meu avô, pela vida do meu avô. Nós clamamos, nós oramos. Eu estava viajando no momento que os meus pais foram para Natal, então foi um momento assim bem turbulento, bem complicado. Eu lembro que a irmã Rosana e o João estiveram junto comigo lá no Espírito Santo, a gente estava orando, tinha ido para lá. E quando eu cheguei em casa, meu irmão também foi para lá e eu não fui. E aí eu orando, crendo que Deus podia fazer um milagre. Mas aí chegou um momento que eu orei e falei assim: Deus, prepara a gente para a resposta. Seja uma resposta, a resposta que a gente quer ou a resposta que a gente não quer. Seja que fique tudo bem como tudo era antes, em que a gente vai se encontrar daqui a pouco, vai passear, fazer as viagens que o meu avô adorava fazer, que a gente faça isso, ou seja uma resposta que a gente não gosta, que é ele sobreviver a isso, mas não ficar bem, ou seja, ele ir para a glória. Prepara a gente para essa resposta. E essa foi uma oração que a gente aprendeu a fazer nos nossos cultos domésticos lá em casa, nos últimos anos. Nos prepara para a resposta. Porque às vezes a gente pede e esquece. É tudo bem descansar, né? Deus fala, a Bíblia fala que a gente precisa descansar. Mas às vezes a gente esquece. E aí quando a resposta vem, a gente fica, ué. Ou a gente esquece de agradecer que a resposta veio, ou a gente começa a questionar Deus. E aí eu fui procurar no dicionário o que era preparar, né? Se preparar. Então, aqui está escrito que é arranjar-se, dispor-se, ataviar-se, armar-se, prevenir-se, aparelhar-se, ensaiar-se, habilitar-se e estar prestes a manifestar-se. Nós oramos, né, como eu falei, e descansamos. Isso não está errado, porque nós precisamos aprender a descansar também em Deus. É outra coisa que a gente precisa aprender, que é descansar. A gente ora e às vezes fica lá agitado. Deus, não, porque tem que fazer, tem isso, tem aquilo. Não é ficar ansioso. A gente coloca nas mãos de Deus e descansa. Não é fácil, é muito difícil. Mas esse descansar também significa se preparar para tudo que Ele vai fazer. Pedir para que Deus nos prepare para receber a resposta, seja que a gente quer ou que a gente não quer, é também uma oração e é difícil e nem sempre a gente quer fazer essa oração. Eu separei o texto base lá em Lucas. Deixa eu voltar aqui. Lucas capítulo... Deixa eu abrir aqui porque sumiu aqui da minha tela. Lucas capítulo 22, do verso 39 ao 46. Então, se os irmãos puderem abrir, Lucas capítulo 22, do verso 39 ao 46. É uma oração
É o momento em que Jesus faz uma oração que muitas vezes a gente faz. Uma oração de súplica, uma oração no momento de sofrimento, uma oração no momento de dor. E esperando uma resposta. E Jesus, ele foi, enquanto esteve aqui na terra, uma pessoa que se preparou para receber as respostas, né? A gente tem um exemplo aí de alguém que se preparou para receber a resposta. Diz assim: e saindo, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Pai, nós estamos diante de Ti para colocar a nossa vida nas Tuas mãos e Te pedir, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, assim como o Senhor já tem falado comigo através da Tua palavra, que o Senhor possa tocar a vida dos meus irmãos neste momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Esse texto mostra que Jesus faz um pedido. Ele sabia que ele ia sofrer. Jesus já sabia. Ele sabia o momento, em todos os momentos, que ele ia sofrer. Tanto que ele conta para os discípulos várias vezes, né? Jesus prediz a sua morte. A Bíblia fala sobre isso, né? Durante o Evangelho, né? Contado pelos apóstolos. Jesus sabia que ele ia sofrer. Então ele faz um pedido. Ele coloca diante de Deus um pedido. Em Mateus 26:38 fala: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo, né? É a forma como Mateus descreve essa mesma cena. Minha alma está profundamente triste até a morte. Ele estava em agonia, e essa agonia aqui é tão grande que um anjo vem consolar Jesus diante dessa dor, e o seu suor se mistura com sangue. Existem pessoas que realmente, em momentos de grande agonia, alguns vasos mais próximos à pele, aos poros, eles estouram e aí o suor realmente se mistura com o sangue. E isso aconteceu com Jesus no momento de estresse, no momento de angústia, no momento de muita dor. Jesus estava sofrendo, mas ele sabia que ele precisava passar por isso. Mas ele tinha algo em mente quando ele pediu, né? O que a gente tem em mente quando a gente faz uma oração, né? A gente falou sobre isso no EBD, a gente falou agora no momento de intercessão. A gente pede, a gente crê. A gente acredita que vai ser atendido na nossa oração, por isso que a gente ora. Se a gente não crê, se a gente não orar, não faz sentido a gente orar se a gente não crê naquilo que a gente está pedindo. E a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 21, verso 22: e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Jesus fala isso pra gente. A gente pede, crendo, a gente recebe. A gente pode receber aquilo. Então, é isso que a gente tem em mente quando a gente ora. Mas Jesus, ele entendeu que o importante não era ele orar pedindo por aquilo, pedir para Deus afastar o cálice, pedir para aquilo ali não acontecer, aquele sofrimento todo que ele sabia que ele ia passar não acontecer. Ele se entregou de forma voluntária. Jesus se entregou de forma voluntária, e o que isso significa? É aceitar a vontade de Deus. Aceitar que a vontade de Deus está acima da nossa. Então nós cantamos agora de manhã exatamente isso: Deus, Tu és soberano, Tu és tremendo. Tudo o que acontece, o Senhor sabe. Tudo o que existe foi criado pelas mãos do Senhor.
ou Deus deu inteligência ao homem para que o homem criasse. Hoje no café da manhã eu estava falando sobre isso, né? Falei assim, Deus deu inteligência ao homem, o homem foi lá e fez o pão de queijo. Que coisa maravilhosa o homem ter criado o pão de queijo. Eu adoro. Que bom que nós somos inteligentes, porque Deus colocou essa inteligência em nós. E Deus sabe de tudo o que precisa acontecer. A vontade dele é soberana. Ele está acima da nossa vontade. E quando recebemos algo que não estava de acordo com o que a gente quer, né? A gente pede, a gente crê que vai acontecer daquele jeito que a gente pediu. A gente pediu por um emprego desse jeito, a gente pediu por uma cura, a gente pediu por uma casa, a gente crê que vai acontecer daquele jeito. Mas Deus sabe o que é melhor, não só para a gente, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, o que acontece com a gente quando a gente não recebe do jeito que a gente queria? Às vezes não é nem uma questão de sim ou não, né, de Deus, mas é acontecer do jeito que a gente quer, porque a gente quer que seja do nosso jeito. Então Jesus, ele coloca ali na oração dele, assim, contudo que seja feita a tua vontade, porque ele sabia o que aconteceria se ele não morresse. Ele sabia o que aconteceria se a resposta dele fosse, tá bom, pode ficar aí tranquilo, continua pregando, continua curando, vai ser melhor assim. Não. Ele sabia o que ia acontecer. Ele precisava fazer isso. Ele colocou diante de Deus, se possível, eu não quero sofrer tanto assim não. Porque ele sabia a dor que ele ia sentir. Mas ele falou assim, contudo que seja feita a tua vontade. Porque ele sabia que a vontade de Deus era soberana. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, às vezes a gente tem um sentimento de que Deus nos abandonou. A gente acha assim, Deus me abandonou, Ele não ouviu minha oração. A gente acha que Deus esqueceu de mim. E aí, lá em Mateus 27, 46, quando Jesus já está lá sendo crucificado, no momento da morte dele, ele fala assim, a Bíblia fala assim, por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Em algumas traduções, por que me abandonaste? Ele estava sentindo naquele momento todo o peso dos nossos pecados. Naquele momento ele estava completamente afastado de Deus. Tanto é que ele fala Deus, ele não chama Deus de Pai, porque o tempo inteiro Jesus sempre chamou Deus de Pai. E naquele momento ali, ele só chama de Deus. Porque ele estava carregando todos os nossos pecados. E essa foi a resposta de Deus. Ele pediu no Getsemane. E no mesmo dia, algumas horas depois, que ele orou de madrugada, e quando chegou às 3 da tarde, ele exclamou em alta voz, e logo depois disso ele morreu. Então a resposta foi bem rápida, né? Eu lembro do irmão Ivan trazendo a reflexão aqui algumas semanas atrás. Ele falou que ele chegou um momento da vida dele que ele falou assim, não, agora eu não quero mais namorar por namorar, eu quero ter uma esposa. Aí ele começou a orar e mais ou menos um mês depois ele conheceu a Lidiane. Bem menos, né? Menos que um mês ele conheceu a Lidiane e falou assim, é essa. Eu estou fazendo uma oração parecida com essa há 4 anos. Vai fazer 4 anos essa semana que eu estou orando assim, Deus, eu quero um marido. Mas sabe o que eu tenho orado? É uma coisa assim que desde que eu comecei a orar por isso, eu tenho orado exatamente desse jeito. Deus, me prepara para ser uma esposa. E prepara ele para ser meu marido. Não nos deixe nos encontrar se a gente não estiver preparado para viver esse relacionamento. Então é por isso, né? Nem eu, nem ele, ou ele não está, ou eu não estou. A gente ainda não está preparado. Deus está preparando a gente para isso. E eu creio que Deus está preparando. Deus já me mudou muito nesses 4 anos. Eu imagino que Deus também tenha mudado ele nesses 4 anos. E eu tenho orado por isso. Para que Deus nos prepare. Às vezes a resposta vem instantânea. De Jesus foi muito rápido. Ele orou de madrugada, de tarde ele já estava morto. A resposta dele foi essa. Com o Ivan demorou um pouquinho mais.
levou alguns dias. Para mim está levando mais. Para Abraão levou 25 anos para ele ver o filho dele nascer. E ele não viu se cumprir a promessa que Deus tinha feito de fazer dele uma grande nação. Ele não viu essa promessa se cumprir. Ele não viu a descendência dele chegar à terra prometida. Ele não viu. Mas ele creu. Esse é um texto que o irmão Daniel falou, eu vou pedir para cada um aqui falar. O primeiro texto que veio na minha cabeça foi: Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu. Ele se preparou. Eu estou me preparando. A gente se prepara. Jesus se preparou para a morte. Ele se preparou para a resposta. Mas às vezes a gente pensa que Deus nos abandonou e a gente cai na tentação, como os discípulos, de dormir de tristeza. A gente desiste. Nesses 4 anos eu falo assim, quer saber, eu vou casar em nada. Vou aqui tocar minha vida e vou ficar de boa. Aí minha mãe vira para mim e fala assim, eu vou parar de orar então. Eu estou aqui orando, você fala que não quer mais, então não precisa mais orar. Eu falo, não, continua orando aí. Às vezes a gente acha que Deus abandonou a gente, que Ele não vai responder. Então que a promessa que Ele fez, não, foi coisa da minha cabeça. Não foi Deus que falou, não. É coisa da minha cabeça. Os discípulos caíram na tentação porque eles estavam tristes. O texto fala sobre isso. Jesus já tinha prevenido. Os discípulos que estavam com Jesus eram esses que estavam sempre com Ele, né? João, Pedro e Tiago. E como eles eram muito próximos de Jesus, eles sentiam aquela tensão que Jesus estava sentindo, eles sabiam o que ia acontecer e eles estavam tristes, profundamente abalados também. E aí eles dormiram, eles caíram na tentação de dormir, que essa era a tentação, mas eles dormiram de tristeza, o texto fala. E aí eu trouxe alguns textos rápidos para a gente comentar sobre, que é quando o povo estava no Egito e eles pediram por um libertador. Então o povo de Deus fez um pedido, os hebreus fizeram um pedido. Lá em Êxodo 2, de 23 a 25 diz assim: decorridos muitos dias o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Deus ouviu a oração. E aí Deus enviou, a gente conhece a história, né? Deus enviou Moisés. Moisés foi salvo no meio de um momento em que todas as crianças, todos os meninos hebreus estavam morrendo, e ele foi salvo, foi parar lá no palácio, foi criado no palácio, e aí ele precisou fugir do Egito por ele ter matado o soldado, né, o egípcio, e aí foi para o deserto. Então a gente sabe essa parte da história. E aí quando ele volta, faz todo aquele processo, passa lá pelas as pragas, tudo aquilo, e a libertação do povo hebreu do Egito. E aí, bom, Deus respondeu a oração, Deus enviou alguém para libertar, Deus libertou o povo, agora sim, Deus libertou o povo. Foi uma resposta que demorou muito tempo para chegar, mas ela chegou. E aí lá em Êxodo 14, do 5 a 14, diz assim: quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor.
disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Não foi por isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. O povo clamou, o povo pediu, e aí na hora em que eles conseguiram se libertar, eles viram os egípcios atrás deles, esqueceram que Deus tinha feito. Já esqueceram que Deus já tinha acabado de fazer. Foram 10 sinais de Deus que aconteceram sobre o Egito, e eles esqueceram que Deus tinha poder para fazer tudo aquilo, e eles viraram para Moisés e falaram assim: por que você tirou a gente de lá? Para a gente era melhor viver como escravo. Depois de eles terem clamado pedindo para não serem mais escravos. E aí, quando Moisés olha para aquilo, ele clama a Deus, o povo clama a Deus, e Deus diz, só vira e fala assim: marche. Diga ao povo de Israel que marche. Às vezes a gente age exatamente como o povo de Israel. A gente pede a Deus, a gente fala tanto, né? Nossa, esse povo, mas a gente faz exatamente igual. A gente pede, e aí quando Deus manda, fala assim: ah, mas não era isso que eu queria, não. Desse jeito eu não quero. Tem que ser do jeito que eu queria. Sair e já ter assim um lugar maravilhoso para eu ficar, não ter perseguição, não pode de jeito nenhum. Eu não posso sofrer. Não. Às vezes a gente age exatamente igual ao povo de Israel. A gente pede a Deus, Deus manda alguém para fazer tal coisa, manda um líder, manda um chefe, manda um amigo, manda um marido. E a gente, às vezes, quando Deus manda, fala assim: ah, não era desse jeito assim que eu queria, não. Não era bem isso aí que eu tinha em mente quando eu pedi. E às vezes a gente começa a reclamar antes de orar. O povo de Israel começou a reclamar com Moisés. Primeiro reclamaram. Assim, para quê? Foi para isso aqui que você trouxe a gente para cá? Ao invés de se lembrar de Deus e das maravilhas que Ele faz. Quando a gente pede e depois reclama, antes de perguntar para Deus por quê, a gente está fazendo errado. Se a gente primeiro orar, primeiro buscar, primeiro se preparar para a resposta de Deus, a gente com certeza vai passar por esse momento do não era exatamente o que eu queria, de uma maneira bem mais tranquila. Porque a gente vai entender que é a vontade de Deus. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente pede por uma resposta? Eu separei aqui também um texto lá de Esther. Esther, que fala o seguinte, né? Quando eles sabem, eles descobrem que há aquela lei que foi assinada pelo rei, de que todos os judeus seriam exterminados. O texto fala assim: então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Esse texto, então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Isso está em Esther capítulo 4, de 15 e 17. O que o povo faz? Jejua, não come nada, nem bebe nada, nem de manhã, nem de noite, por 3 dias. Porque Esther iria falar com o rei. Entrar na presença do rei, sem ser convidado, sem ser convocado, não era uma coisa muito legal. Você poderia morrer. Então, o que Esther pensa?
para que eu possa fazer esse pedido, eu preciso me preparar. Então, ela pede a todo Israel que ore, todos os judeus que orem. E os judeus oram, os judeus jejuam para que Esther possa se encontrar com o rei e pedir algo ao rei. Então o povo fez isso, eles se prepararam para aquele momento. O que eles fizeram? Eles oraram, jejuaram e oraram por 3 dias. O povo se reuniu, eles se juntaram, eles intercederam, eles jejuaram. Esther teve coragem de agir e Deus cuidou do resultado. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram dele dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele dia de festa e de alegria. Por isso os judeus das vilas que moram nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festa, e um dia em que mandam presentes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Esther capítulo 9, do 15 ao 22. Eles oraram, eles buscaram, eles se prepararam para o que Deus ia fazer. Eles não sabiam o que ia acontecer, eles estavam com medo. Eles tinham sido jurados de morte, por lei. Estava lá, uma lei dizendo que ia matar todos os judeus. E aí naquele dia, eles puderam comemorar, fazer festa, porque eles se prepararam. O que acontece quando buscamos a Deus verdadeiramente? Lá em Mateus 6,33 diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas o quê? O texto anterior fala sobre coisas que a gente se preocupa no dia a dia, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, o que a gente vai fazer, se a gente vai ter provisão, se a gente vai ter como sair de casa, a nossa segurança, se a gente vai ter o pão, se a gente vai ter a casa, se vai ter como pagar a conta. Tudo isso são coisas que Deus provê. A gente pede sim. E é nesse momento que a gente descansa. A gente entrega nas mãos de Deus. Mas quando a gente busca inteiramente, com toda a nossa vida, o Senhor, até quando a gente já pede coisas alinhadinhas com aquilo que Deus quer. A gente se frustra bem menos se a gente já pedir coisas alinhadas ao que Deus quer. E mesmo quando a gente está alinhado, a gente sabe que nem sempre a gente vai receber exatamente o que a gente pediu. Mas quando a gente está alinhado com Deus, a gente não sofre tanto quando não é do jeito que a gente quer. Porque tudo o que a gente precisa é de Deus e não daquilo que a gente pediu. Aquilo que a gente pediu é importante para a gente. Deus sabe que é importante para a gente. Mas tudo o que a gente precisa é de Deus. Ele é a coisa mais importante da nossa vida. Lá no Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre.
Esse é o Salmo 121, é um salmo de peregrinação, quando o povo ia até Jerusalém para orar, para adorar, né? Uma vez por ano eles iam, então eles iam pelo deserto cantando esse salmo, dizendo: Senhor, me guarda, guarda a minha entrada, guarda a minha saída, guarda o que fica na minha tenda, na minha casa, até eu chegar em Jerusalém. Quando eu voltar para minha casa vai estar tudo do jeito que eu deixei, porque o Senhor é quem me guarda. Ele não nos abandona, Ele não nos desampara. A gente cantou essa música, Deus, Tu és soberano, que Ele fala: mas apesar de toda a glória que o Senhor tem, o Senhor se importa comigo também. Apesar dele ser grande, apesar dele ser poderoso, dele ser o Deus Criador Todo-Poderoso, Ele se importa comigo. E Ele me guarda. Ele não nos abandona. Ele não deixa a gente sozinho. E quando a gente recebe a resposta, como é que a gente vai reagir à resposta? A gente se preparou. Como é que a gente pretende reagir então às respostas? A gente vai reagir como o povo de Israel? Como os hebreus reagiram? Primeiro reclama e depois pensa em tudo que Deus fez? A gente nem deve ter pensado naquilo que Deus já tinha feito. Jesus carregou o peso dos nossos pecados, como a gente leu lá em Mateus 27:46. Esse cálice que Jesus pede na sua oração para que seja passado, né? Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice. No Antigo Testamento fala que era tomar para si a ira de Deus. Jesus sabia que ele ia sofrer aquilo. Ele precisava sofrer por aquilo. Quando ele pede para afastar o cálice, é que ele não queria sofrer aquela ira toda. Ele tinha andado em comunhão com Deus a vida toda, não tinha pecado, não tinha feito nada de errado. E naquele momento ele ia sofrer algo que ele nunca tinha experimentado na vida dele, que era sofrer por causa de pecado, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Era ali isso que ele estava sofrendo naquele momento. Mas ele também tinha o texto que ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? É um salmo também. É o Salmo 22, verso 1. E Jesus provavelmente também tinha em mente o restante do salmo, que lá no final é um cântico de vitória. Salmo 22, verso 1, e depois do 22 ao 31 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim de minha salvação as palavras de meu gemido. E lá no 22: A meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. Jesus provavelmente também tinha em mente essa parte final do texto. O texto começa com um lamento: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E termina: virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. O texto termina assim. Ele é a nossa vitória. Então, independente, né, se Deus fizer, se Ele não fizer, se a porta abrir, se não abrir, independente do que aconteça, Jesus, Deus, é a nossa vitória. É estar com Ele que é o mais importante. Não é se veio do jeito que eu queria ou não veio do jeito que eu queria.
Lá em Lamentações 3, de 18 a 25 diz: então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Quantas vezes a gente não pensa isso? Eu não tenho mais força nenhuma, eu não tenho nem mais esperança. A gente falou sobre esperança agora no EBD. Não tenho mais esperança nenhuma, de nada. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. O Senhor é a minha porção, é tudo o que importa para mim. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está lá em Romanos 8, de 24 a 28. O Espírito intercede por nós. Ele inclusive consegue traduzir aquilo que a gente não consegue dizer. Aquilo que a gente já não sabe nem mais o que falar, o que pedir. E ele nos ajuda a nos prepararmos para essa resposta. Para concluir, irmãos, qual é a nossa reação às respostas de Deus? A gente tem se preparado para receber essas respostas? A gente está tendo uma vida de comunhão integral com Deus, uma vida de oração, e antes da gente reclamar da resposta que a gente não gostou, a gente está conversando com Deus, falando: Deus, não me deixa reclamar se eu não gostar do que vem pela frente. Me prepara para o que vem pela frente. Eu estou pedindo porque eu creio que o Senhor vai fazer, mas me prepara, porque eu não sei exatamente o que o Senhor quer fazer. Às vezes a minha vontade não vai ajudar o meu irmão, às vezes a minha vontade vai ser ruim para mim, não vai ser benéfico para mim, nem para as pessoas que estão perto de mim. Às vezes pode causar um problema na minha família, às vezes pode causar um problema no meu trabalho, pode causar um problema na minha igreja. Quando vivemos para Deus e com Deus, porque o reino de Deus, como a gente leu lá em Mateus, vai além da igreja. O reino de Deus primeiro sou eu e Deus, e depois vem o serviço, aquilo que eu faço para servir os meus irmãos. Estamos nos preparando para as suas promessas. Quando a gente vive com Deus e para Deus, a gente está se preparando. Então vamos orar, vamos ler a sua palavra, vamos buscar o Senhor, vamos cantar louvores. Como é que a gente canta louvores? Às vezes a gente canta louvores, a gente canta cânticos que não são louvores. São cânticos que falam: Deus está comigo o tempo todo e tudo que eu fizer vai prosperar. Às vezes, é claro que isso acontece, mas a gente está parando para poder cantar louvores a Deus, dizer o quanto Deus é bom, dizer o quanto Deus é maravilhoso, dizer o quanto Ele é tremendo, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é salvador, que Ele é libertador, que Ele está conosco sim em todo o tempo. Precisamos cantar louvores a Deus. Quem tem a oportunidade de estar em casa, às vezes está lá lavando uma louça e está cantando louvor a Deus, está varrendo o chão, aleluia, glória a Deus, estou louvando ao Senhor. Às vezes no trabalho, no transporte, você vai ouvindo, você vai cantando, vai orando, conversando com Deus. Eu aproveitava o transporte para poder ler a Bíblia. Sabia que ia ficar muito tempo lá e ia lendo a Bíblia. Às vezes você coloca no rádio para ouvir, bota no YouTube, no Spotify. Cante louvores ao Senhor. Louve ao Senhor com a sua vida. Adore ao Senhor. Esteja perto do Senhor. Porque quando a gente pede crendo, a gente crê que vai receber, a gente se alinha com Deus.
E esse alinhamento, mesmo que seja uma resposta que a gente não goste, primeiro a gente vai entender que Deus está fazendo o que é melhor. E depois a gente vai falar assim: Deus, se o Senhor quiser me ensinar o que o Senhor pretende com essa resposta, me ensina. Porque eu quero crescer, eu quero estar diante de Ti, na Tua presença, vivendo para o Senhor. Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Acho que eu fui muito tempo, bastante tempo, mas era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu agradeço a oportunidade e eu oro para que os irmãos possam refletir sobre o que os irmãos pediram, o que os irmãos têm pedido e o que os irmãos, se os irmãos têm se preparado, e para as respostas, quando as respostas vêm, que a gente pare um pouquinho de reclamar, que a gente primeiro busque a Deus antes de reclamar das coisas que a gente não gosta do jeito que vieram. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Te agradecemos por quem o Senhor é e te louvamos porque o Senhor é. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. O Senhor é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que salva, é um Deus que se importa, é o Deus Criador, Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. O Senhor, apesar de ser tudo isso, o Senhor se importa com a gente, nós te louvamos por isso, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nos prepara, Deus, para entender a Tua vontade, nos prepara, Deus, para aceitar a Tua vontade e continuar, ó Deus, te adorando, te servindo e te amando, apesar das circunstâncias. Nos prepara, ó Deus, para receber aquilo que nós te pedimos. E que, ainda que não seja o que a gente te pediu, ou do jeito que a gente pediu, que a gente aprenda a confiar no Senhor, sabendo que o Senhor está fazendo melhor. O Senhor está fazendo o que é melhor para nós, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, porque a Tua vontade é perfeita. E por isso nós vamos até o Senhor, clamando, pedindo que o Senhor nos ensine a depender de Ti, a nos prepararmos para estar na Tua presença, nos prepararmos para as respostas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.